E aí, my people, tudo beleza? E no nosso primeiro vídeo do projeto Engenharia Química e Química Industrial do Petróleo à Medicina, eu vou mostrar para vocês o que nós, engenheiros químicos e químicos industriais, somos. Além disso, eu vou mostrar também a importância das disciplinas que estão estudadas ao longo da graduação nesses dois cursos e a importância delas para a formação desses dois profissionais. Mas, antes... Rode a vinheta aí! Então, my people, o que nós, engenheiros químicos e químicos industriais, somos? Na verdade, nós somos os únicos seres capazes de dominarem o lado negro da força. Mas há um grande caminho a ser percorrido para entender como uma simples reação como essa aqui, onde A mais B dá C mais D, pode se tornar em algo tão complexo como esse. E é por esse motivo que eu vou explicar para vocês a importância das disciplinas que são estudadas ao longo desses dois cursos. Mas antes de tudo, eu vou pedir aqui vou fazer um apelo. Por favor, quando você vê um cara na rua aí que é engenheiro químico ou químico industrial ou está fazendo um desses dois cursos, na moral, não chama de químico, por favor. Com todo respeito e sem preconceito aos meus brothers da química e qualquer outra profissão. Mas engenheiro químico é engenheiro químico, química industrial é química industrial e químico é químico, cacete. Tá bom, mas não se irrite. Mas vamos ao que interessa. Tanto o curso de engenharia química quanto o curso de química industrial, eles possuem uma palavra em comum, que é a química. Não me diga! E é por isso que nós vemos muitas disciplinas da química, que de uma maneira geral se dividem em 4 grandes grupos, que são a química analítica, a físico-química, a química orgânica e a inorgânica. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho da importância de cada uma delas. Se liga aí! A química analítica, ela, grosso modo, ela nos ensina como quantificar e detectar as diferentes espécies químicas em diferentes concentrações e nos mais variados instrumentos de medições. Muitas vezes nós nos sentimos como se fossem aqueles peritos criminais daqueles seriados de investigações, como por exemplo um CSI da vida. Já a físico-química, ela está relacionada, por exemplo, com a compreensão dos fenômenos envolvidos nas forças Que porra que está acontecendo aqui, gente? A força, ela é bela. E para compreendê-la é preciso dominar o lado negro da força. Somente assim você entenderá como as moléculas irão se movimentar na fase sólida, líquida e gasosa. E isso servirá de base para compreender futuramente como aplicar esses conhecimentos da força em um processo de destilação. Temos também a química inorgânica, que irá nos ensinar como esses elementos aqui da nossa velha e famosa conhecida tabela periódica se comportam, quais são as propriedades e, com base nesses conhecimentos básicos, somados aos que vocês aprenderão nas disciplinas específicas do curso, é possível a gente compreender como eu posso produzir uma latinha como essa aqui. Temos também a química orgânica, que estuda a química dos... Temos também a química orgânica, que estuda os compostos do carbono em sua grande maioria. E quando a gente fala em química orgânica, a gente lembra logo de quem? Dele, do petróleo, que é uma mistura de vários componentes, sendo constituído em sua grande maioria por substâncias orgânicas, como, por exemplo, os hidrocarbonetos. E ao estudarmos os hidrocarbonetos, as suas propriedades, suas reações de obtenção, isso nos ajuda a compreender melhor, por exemplo, as características dos combustíveis, como por exemplo o diesel, gasolina, como essas propriedades podem influenciar diretamente o desempenho dos motores.
para aprimorar melhor o domínio da força, além da química, é necessário fazer uso de ferramentas poderosas do cálculo e também compreender os fenômenos pela física. Somente assim você poderá entender, a partir desses conhecimentos básicos, como é possível simular o escoamento da água numa represa como essa aqui. E as disciplinas específicas? Para falar delas, eu vou buscar aquele exemplo lá daquela reação química que o meu brother, Dartinho Vader, mostrou. Aquela A mais B dando C mais D. Vou mostrar para vocês como uma simples reação como aquela pode ocorrer em um processo industrial. E, principalmente, compreender como os conhecimentos adquiridos nas disciplinas específicas do curso podem ser empregados nesse processo. Vamos lá. Para realizar essa reação química, é necessário fazer uso de um equipamento chamado reator, certo? Esse reator irá receber a corrente dos reagentes, ou as correntes de reagentes, e nesse nosso caso é o A e o B, com o objetivo de produzir C mais D. Só que na prática, gente, isso nem sempre vai acontecer. É muito comum na saída do reator não termos apenas C e D, ou seja, apenas os produtos da reação. A gente tem todo mundo junto e misturado, está todo mundo saindo nessa corrente aí, reagentes e produtos. Isso ocorre devido a questões de equilíbrio químico, certo? Uma outra coisa que está chamando a atenção. Vocês podem ter percebido que houve um acúmulo de líquido dentro desse reator. Como é que isso ocorreu? Isso está relacionado à abertura e o fechamento das válvulas de reagentes e produtos, mas na prática, como é que você vai fazer esse controle de nível dentro de um reator? Isso é algo complicadíssimo você fazer manualmente. Mas você pode fazer de forma computacional. Como? Você pode fazer com que um computador se comunique com esses equipamentos. Mas como é que isso vai ser feito? Essa comunicação é feita por instrumentação específica, sensores, certo? Esses sensores vão se comunicar com o computador para que sejam emitidos sinais para abrir e fechar as válvulas, controlar a temperatura, a pressão e por aí vai. Além disso, a gente pode perceber também o quê? Que a gente pode melhorar esse processo. Como a gente pode melhorar esse processo, o rendimento desse processo? Como? Veja, eu posso fazer com que parte dessa corrente que sai do reator retorne a ele. Por quê? Assim eu vou evitar gastar mais reagentes, fazer com que mais reagentes entrem no meu processo, uma vez que eu tenho reagentes na saída que não foram convertidos em produtos, e com o objetivo de fazer com que eles reajam a uma dada condição de pressão e temperatura e aumente o rendimento. É claro que muitas vezes isso não vai fazer com que todos os reagentes se convertam em produtos. Ainda vai sair todo mundo junto e misturado. Mas quando a gente também fala em reação química, é necessário falar de uma coisa muito importante: o controle da temperatura. Esse controle da temperatura é muito comum você realizar ele por uma coisinha chamada trocador de calor. Esse trocador de calor nada mais é do que como se fosse uma camisa ao redor do meu reator, tá? Que está passando um fluido ali dentro. Esse fluido ele pode estar numa temperatura maior ou numa temperatura menor do que está a mistura dentro do reator. Como é que isso vai acontecer? Se vai entrar numa temperatura maior ou menor? Quem vai dizer isso? São os sensores que estão acoplados nesses equipamentos e irão se comunicar com o computador. Mas uma vez que a gente controlou esse processo dentro do reator, já tentou melhorar o rendimento dele, e a gente verifica que está todo mundo saindo junto e misturado, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que separar. A gente tem que separar o A, o B, o C e o D. Ou, em outras palavras, a gente pode usar o termo purificar. Como é que isso pode ser feito? A gente vai utilizar os processos de separações, ou que nós chamamos também de operações unitárias, certo? Eu vou abordar aqui um processo de separação bastante famoso, que é a destilação, uma velha conhecida nossa, mas para eu trabalhar com a destilação, eu tenho que partir do pressuposto que todas essas substâncias estão imissíveis na fase líquida e possuem pontos de ebulições distintos uns dos outros. E aí o que eu vou fazer? Eu vou submeter isso a uma coluna de destilação. Ele vai entrar, essa carga, ela entra numa coluna de destilação que irá sofrer aquecimento
com o objetivo de fazer com que eu separe esses meus componentes pelos pontos de ebulição. A gente vai ter o quê? Duas correntes de saída, numa configuração bem simples de uma coluna de destilação. A gente tem no topo, o que nós chamamos de produtos de topo, e no fundo, embaixo, o que nós chamamos de produtos de fundo. No topo, nós temos os produtos mais leves, ou os produtos com os menores pontos de ebulição. No fundo, nós temos os produtos mais pesados, ou os produtos com os maiores pontos de ebulição. O que a gente pode observar é que, neste caso, ao passar por uma destilação, essa mistura, a gente consegue verificar que, ainda assim, estão saindo tudo junto e misturado. Só que, agora eu tenho duas correntes, onde uma corrente eu tenho o componente A e C, em outra corrente eu tenho o componente B e D. Posso separá-los novamente, eu posso submeter a um outro processo de separação, pode ser uma coluna de destilação, pode ser um processo de separação por membrana. Tudo vai depender das características dessas substâncias e, principalmente, verificar se esse novo processo que você vai colocar, esse novo equipamento, essa nova configuração, ela é viável economicamente. Uma vez que esse estudo foi feito, eu posso separar agora quem? Os meus produtos dos reagentes. Eu vou encaminhar essas correntes a outros processos de separação, onde eu tenho agora o produto C ou os produtos C e D saindo de forma pura, certo? E a mesma coisa acontece com os reagentes A e B, também saindo de forma pura e retornando ao processo, ok? E com esse simples processo, como foi mostrado, é possível evidenciar basicamente todas as disciplinas desses dois cursos, como é o caso da disciplina de reatores e bioreatores, que a gente aprende a projetar esses equipamentos e entender como ocorrem os mecanismos dessas reações químicas e bioquímicas, as operações unitárias, que são os nossos processos de separação, e vocês irão aprender inúmeros desses processos, bem como projetá-los. A termodinâmica, que está relacionado aos nossos balanços de energia, ao equilíbrio químico, ao equilíbrio de fases e principalmente a força. Os fenômenos de transporte que estão relacionados, como por exemplo ao escoamento dos fluidos, a transferência de calor, como foi o caso do trocador de calor, a transferência de massa que ocorre entre uma fase líquida e vapor, por exemplo, como foi o caso da destilação. A instrumentação e o controle de processos, que por meio de instrumentos específicos, como foi o caso dos sensores, é possível realizar uma comunicação entre o computador e esses equipamentos com o objetivo de controlá-los, dominá-los. A modelagem e simulação, que por meio de modelos matemáticos que regem esses fenômenos relacionados ao lado negro da força, é possível simular tudo o que irá acontecer antes desse projeto entrar em execução. Controle de qualidade, que tem como objetivo verificar se o processo e os seus produtos estão ocorrendo tudo dentro das especificações. Meio ambiente e o controle da poluição. Quase todos esses processos eles vão gerar resíduos, seja na forma sólida, líquida ou gasosa, que podem poluir o meio ambiente. Logo, é necessário compreender quais processos e o que fazer para evitar esse dano ao ambiente. Bom, my people, isso é apenas um resumo do que vocês encontrarão nesses dois cursos. Mas, e a pergunta que não quer calar? Qual é a diferença entre o engenheiro químico e o químico industrial? Uma vez que eles possuem várias disciplinas em comum. Bom, my people, isso é bem simples. Tudo que for relacionado a projetar é com o engenheiro químico. De acordo com o Conselho Federal de Química, o engenheiro químico ele possui 16 atribuições, enquanto que o químico industrial possui 13 atribuições, sendo que essas 13 atribuições são iguais à do engenheiro químico também.
Entretanto, o engenheiro possui 3 a mais do que o químico industrial, que justamente são as atribuições relacionadas ao projeto desses equipamentos, ok? É por isso que os cursos de engenharia química e química industrial, quando olhamos as matrizes curriculares, é notável a grande quantidade de disciplinas de cálculo e de projetos para o curso de engenharia química quando comparado com o curso de química industrial. Então é isso, my people. Espero que tenham gostado e até a próxima. Mas antes, não esquece de curtir aí, compartilhar, comentar e seguir a gente. Falou! Reflexo. Tá que pariu, caralho. E ainda mandam eu não usar o ventilador, o ar-condicionado, né? Ó o meu estado, que eu saio com essa máscara aqui. Aí não use para não dar ruído. Aqui, ó.